Let's turn to Genesis 13, Vamos abrir em Gênesis capítulo 13, verse 14. versículo 14. The Lord said to Abraham after Lot had departed from him, "Lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west." Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. All the land that you see I will give to you and your seed forever. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. I will make your seed like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your seed could be counted. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Go, walk through the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. So Abraham moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. These are the verses for the moment. Esses serão os versículos que leremos para o momento. I think as now you should know very well our theme is unsearchable riches of Christ. Eu acho que nessa altura do campeonato vocês já estão bem cientes que nosso tema são as insondáveis riquezas de Cristo. Especially in the evening session, we talk about from Dan to Beersheba. E especialmente nas sessões à noite nós temos compartilhado de Dan a Berseba. And last night we saw that after the separation of Abraham and Lot, Ontem à noite nós vimos que após aquela separação entre Abrão e Ló, then the Lord began to show him the land. aí então o Senhor começa a mostrar a ele a terra. Before that, Abraham built the altar. Antes disso, Abrão edifica um altar, Also, he lived in a tent. mas também ele morava em tendas. His movement is from one place to another, E o seu movimento é de um lugar a outro lugar. as if he lived a life just like any Bedouin people. É como se ele vivesse uma vida como de qualquer outro beduíno. So he moved his tent Então, ele montava sua tenda from one place to another. de um lugar e outro lugar. And we remember how he first stopped, it was Shechem. E nós nos lembramos que a sua primeira parada foi Siquém. Then he moved his tent to Bethel. E então ele mudou as suas tendas para Betel. Then he moved his tent to Negev. E aí ele mudou as suas tendas para o Negueb. Because of famine, then they moved away to Egypt. Então, por causa da fome, ele se mudou para o Egito. But then finally he has been restored. When he come back to Canaan, to the promised land, finally he come back to Bethel again. Então, quando ele retorna do Egito, de volta à terra prometida, ele volta a parar em Betel, novamente. So this simply tells us, Isso simplesmente nos diz, from Bethel, somehow Abraham moved away from the will of God. de alguma forma, na primeira passada dele em Betel, ele se desviou da vontade de Deus. If he is within the will of God, Se ele estivesse na vontade de Deus, even there was a famine in the land, ainda que houvesse fome naquela terra, he should stay in the land. ele deveria permanecer na terra. But of course, he's been carried away from his own nature. Mas, mais uma vez, ele foi levado pela sua própria natureza. When he encountered the famine, immediately he tried to rescue himself. Quando ele estava diante da fome, imediatamente ele pensou em salvar-se a si mesmo. Of course, the best place, the easiest place is Negev, É claro que o lugar mais fácil para ele ir seria o Negueb. and there not far from Egypt. E ali não era muito distante do Egito. So finally, they moved to Egypt. Então, finalmente, ele chegou até o Egito. But Egypt is such a place. O Egito é um tal lugar. Just like Gerar is such a place. Da mesma forma que Gerar é um lugar desses também. If you are in that environment, Se você estiver ali naquele tipo de ambiente, then you find that same story repeat again and again and again. você vai observar que a mesma história repete uma vez, outra vez e outra vez. When Abraham was in Egypt, Quando Abraão estava no Egito, he tried to protect himself. ele tentou proteger-se. He asked Sarah to be his sister.
E diz que Sara era sua irmã. And then because of that, E sabe, por causa disso, he got much wealth. ele ficou muito rico. He became rich because he just tell a lie. Então, ele ficou uma das pessoas mais ricas. Finally, he had been rebuked by Pharaoh. Finalmente, ele foi repreendido por Faraó. It was such a shame, brother and sister. Foi a tal vergonha. Abraham was supposed to be the testimony to the world. Abraão deveria ter sido um testemunho para o mundo. Now he received the rebuke from the world. E agora ele recebe aquela repreensão do mundo, Even he become very wealthy. ainda que tenha se tornado muito rico. It is so what? E daí? The God of this world O Deus deste mundo is ready to give you all the wealth está pronto para te dar toda a riqueza, as long as you are away from the will of God. enquanto Ele garantir que você esteja distante da vontade de Deus. So we discover Egypt was a place where Abraham received shame. E nós vemos que o Egito foi aquele local onde Abraão foi envergonhado. The days in Egypt are most shameful. Aqueles dias em que ele passou no Egito foram os dias de maior vergonha. But when you look back, Mas quando você olha para trás, Abraham became rich because he has been in Egypt. Abraão se tornou rico porque ele esteve no Egito. So from Egypt he gathered much wealth. Então lá do Egito ele obteve muita riqueza. From Egypt he got Hagar back to the land. Mas foi do Egito que ele trouxe Agar de volta para a terra That's all because he went to Egypt. prometida. Isso tudo aconteceu porque ele foi para o Egito. But finally, he had been brought back to the land. Mas finalmente ele é trazido de volta para a terra. Where you deviate from the will of God, Aonde você se desviou da vontade de Deus, God will bring you back again. Deus vai te voltar exatamente para aquele So lugar. Shechem was the will of God. Siquém era a vontade de Deus. Bethel was the will of God. Betel também era a vontade de Deus. If you never learn enough lesson in Bethel, Se você não aprendeu as lições suficientemente lá em Betel, no matter where you will go to the world, não importa aonde você for no mundo, you will come back to the square one again. você vai ter que voltar a estaca zero de novo. You will come back to the same place. Você vai ter que voltar para o mesmo lugar. Bethel means house of God. Betel significa casa de Deus. Now, in the time of Abraham, Na época de Abraão, it's easier for him to appreciate the shoulder of God. era muito fácil para ele apreciar os ombros de Deus. That was Shechem. Isso era Siquém. But when he was in Bethel, Mas quando ele estava em Betel, he had the knowledge. ele tinha um conhecimento. He know that Bethel is the house of God. Ele sabia que Betel era a casa de Deus. But with him, only a name. Mas para ele aquilo era apenas um nome. With him, is only one station. Para ele era apenas mais uma estação, But he mais uma didn't know parada. that Mas ele não actually sabia God has something more to reveal to him. que Deus tinha algo além para revelar a And ele. in his time, Então, durante o seu tempo, it's still a puzzle. para ele aquilo tudo era um quebra-cabeça. It's still a riddle. Era um enigma. But now, when he reached the generation of Jacob, Mas quando chega a geração de Jacó, and then that veil will be disclosed. então aquele véu agora se abre. So again, now Abraham came back to Bethel. Então agora mais uma vez Abraão retorna a Betel. But now now he has to deal with something very important. Mas agora ele tem que lidar com algo muito importante. His wealth gathered from Egypt. Aquela riqueza e os bens todos que ele adquiriu no Egito. Not only he got wealthy, and also his nephew got wealthy. Não apenas ele ficou rico, mas também o seu sobrinho ficou rico. But now there was a quarreling in the land, E agora começou a haver disputa e briga naquela terra. and being overheard by the world. E aquilo estava sendo ouvido pelo mundo. And Bible especially mentioned that Canaanites dwell in that land. E a Bíblia especificamente menciona que os cananeus habitavam aquela We terra. all know that Canaanite was in the land. Todos sabemos que os cananeus estavam na terra. But only when Bible described the quarrel between the earthman of Abraham and the earthman of Lot. Mas é somente quando a Bíblia descreve aquela disputa, aquela briga entre os vaqueiros, vamos dizer assim, de Ló e de Abraão. Then Holy Spirit squeezed into one sentence. Aí o Espírito Santo coloca ali uma frase, cuidadosamente. Canaanite in that land. Os cananeus habitavam aquela terra. So immediately, Imediatamente, Abraham said to Lot, Abraão disse a Ló: "Now we are not supposed to quarrel like this. nós não temos que ficar disputando e brigando If you assim. turn left, I will turn right." Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. And later we know that Mais tarde nós sabemos how Lot turned to Sodom and Gomorrah. como Ló, ele se distanciou até chegar em Sodoma e Gomorra. He has chosen a better part. Ele escolheu a melhor parte.
Because before the destruction of Sodom and Gomorrah, Porque antes da destruição de Sodoma e Gomorra, the area of that sea is like a garden of the Lord. a região do Mar Morto era como se fosse o jardim It do also Senhor. reminds you of Egypt. Também te fazia lembrar do Egito. In Egypt, you have a Nile River overflowing two banks. No Egito você tem o rio Nilo que ele transborda nas duas margens. Now there you find the river of Jordan also overflowing the two banks. Mas na região do Mar Morto também você vai encontrar, naquela época você encontrava o rio Jordão que transbordava nas duas So margens. Lot chose that land. E Ló escolheu aquela terra. Now finally they separate. Então finalmente eles se separam. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the meaning of Bethel. este é o significado de Betel. If you want to know the house of God, Se você de fato quiser conhecer a casa de Deus, today you probably know what do you mean by house of God. talvez hoje você saiba o que significa a casa de Deus. Do you know for you to enter to appreciate the house of God, Você sabe que para que você pudesse apreciar a casa de Deus, first you have to grow in the Lord. primeiramente você tem que crescer no Senhor. Now formerly you always took Lot with you. E anteriormente você trazia Ló com você. You thought you're too old. Now one day, because you have no child, now Lot in any way will help you. Você acha que pelo fato de você estar tão idoso e você não ter filhos, um dia talvez Ló possa te ajudar. God said you should leave your country and your people. E Deus disse que sai da tua terra e da tua parentela. Yes, he left his country, Sim, ele saiu da sua terra, but he still take Lot with him. mas ele ainda trouxe Ló juntamente The com Lord ele. said, you leave your father's household. E o Senhor disse, saia da tua parentela. He followed his father Yeah. all the way to Haran. E ele trouxe o seu pai juntamente com ele, seguiu seu pai até Arã. Now, what is the meaning of Bethel? Qual o significado de Betel? Bethel is the very place that the obedience of Abraham will become complete. Em Betel é o local onde a obediência de Abraão finalmente estará plena, completa. In the beginning, No princípio. leaving the country, people, and household. Então, sair da casa e sair da terra e da parentela, His obedience only 1/3. ou seja, ele obedeceu apenas em 1/3. After the death of his father, Após a morte do seu pai, now his obedience become 2/3. a sua obediência agora chega a 2/3. But brothers, Mas irmãos, only when he let Lot go, somente quando ele abriu mão de Ló, only when he let his diaper go, somente quando ele deixou que a sua fraldinha se fosse, then he's ready for the house of God. somente nesse momento ele estará pronto para a casa de Deus. Otherwise, house of God for you only a slogan. Se não for assim, a casa de Deus para você será somente A slogan. a casa de Deus para você será apenas um slogan. You only use it, you only say it in your mouth. Você simplesmente vai falar com a sua boca. If you are well-to-do, Se você tiver riquezas, tiver bens, probably you think you are able to enhance the house of God. você vai achar que você talvez tenha condições até mesmo de melhorar a casa de Deus. Think about it. Pense nisso. Abraham was rich, Abraão era rico. and Lot was also rich. Ló também era muito rico. You can do something with it. Eles podiam fazer algo com aquela Then the riqueza. house of God will be built. Aí então a casa de Deus seria construída? No, house of Não. God never been built A casa de Deus nunca seria construída until your obedience to God is complete. até que a sua obediência para com Deus seja completa. Until your obedience, absolute obedience. Até que a sua obediência para com Deus seja absoluta. It is very painful to let your Lot go. É muito doloroso deixar o seu Ló ir. God has to wean Abraham Deus tinha que desmamar a Abraão from Lot. de Ló. No more diapers. Não mais fraldinha. Now you really grow. Agora você realmente cresce. The house of God A casa de Deus is for the mature one. é para aqueles que são maduros. That's why we ought to press on toward maturity. É por isso que nós temos que avançar e prosseguir em direção à And maturidade. then after saying farewell to Lot, Então, após dizer adeus a Ló, think about it. pense nisso. If you go south, I will go north. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Now from Bethel, if you go to north, Se você está em Betel e for para o norte, of course you are back to Shechem again. você vai dar as costas para Siquém novamente. Because it was a center of the whole geographic center of the land. Porque Siquém era o centro geográfico da terra. Now our Lord said to Abraham, Agora o Senhor diz a Abraão, now the Lord is ready to show him the vision.
Agora o Senhor está pronto a mostrar a Abraão aquela visão. Brother, sister. Irmãos e When we irmãs, still have a lot with us. quando ainda temos Ló conosco, And when our obedience is still partial. e quando a nossa obediência ainda é parcial, You have heard something about the land. você ouviu falar algo a respeito da And your terra, vision is so narrow. mas a sua visão ainda é tão You estreita, only know that the limitada. part of Shechem is promised land. Você sabe que aquela porção ali de Siquém é a terra prometida, But you don't have an overview. mas você não tem a visão completa. You don't have a general view. Você não tem aquela visão mais geral. You don't have a complete vision. Você não tem a visão completa. Complete vision is derived from complete obedience. A visão plena e completa, ela é derivada da obediência completa. Because your obedience is partial. Pelo fato da sua obediência ser You parcial. do see the land. Você vê a terra, sim, You only see the part of it. mas você vê apenas uma parte dessa Brothers terra. and sisters. Irmãos e irmãs, Today, how much you know about the unsearchable riches of Christ? irmão, hoje, quanto você sabe a respeito das riquezas insondáveis de Cristo? You see something, Você vê algo, but one day mas um dia you have to let Lot go. você vai ter que deixar Ló ir. When you say farewell to Lot, Quando você se despedir de Ló, when you go through the weaning process, quando você passar por aquele processo de desmamamento, the pain is still there. a dor vai estar ali. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, somehow the Lord opened your eyes. de alguma forma o Senhor vai abrir os seus olhos. You will see something you never see before. Você verá algo que você nunca viu antes. With Lot, Com Ló, you are much safer. você se sente muito mais seguro. In any case, Lot will help you. Em alguma circunstância qualquer, Ló poderia te ajudar. Now you lost everything you can count on. Então, agora, naquele ponto, você perdeu tudo aquilo em que você poderia When contar. you are alone with God, Quando você está só com Deus. then the Lord said, Aí o Senhor diz: lift up your eyes ergue os olhos from where you are e olha desde onde estás, and look north and south, east and west. para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. All the land you see, I will give to you and your seed forever. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Before that, Antes disso, he overheard about the land. ele havia ouvido falar a respeito da terra. When he was first in his beginning of his journey, No início da sua jornada, he knew that God will give him a land. ele sabia que Deus daria a ele uma terra He is going to inherit that land. e que ele herdaria aquela terra. But brother, Mas, irmãos, he only hears something, he only heard about something. ele apenas ouviu a respeito de The alguma first coisa, time, mas pela primeira vez, he see the eternal purpose of God. ele consegue ver o propósito eterno de Wow. Deus. That land he see, Porque aquela terra que ele vê supposed to take the place of the whole earth. vai ter que assumir a posição de todo mundo, That toda the a will terra, of God will be fulfilled. de tal forma que ali a vontade de Deus seria cumprida. With the original earth, Com a terra na sua forma original, God's desire is, o desejo de Deus era if Adam really take the tree of life, que se Adão de fato tivesse comido da árvore da vida, and when that life expand and fill the earth, e finalmente quando aquela vida se expandisse, enchesse a terra, subdue the earth, sujeitasse a terra, finally the will of God will be done. finalmente a vontade de Deus teria sido alcançada. Mas Man infelizmente, fell terribly. o homem caiu de maneira So terrível. God had chosen Abraham Então Deus escolheu Abraão to take the place of Adam. para tomar o lugar de Adão. Now God has chosen this piece of land. E agora Deus escolhe essa porção da terra. You see? Você vê? And to do what that can never been done with Abraham, Para- with Adam. Para poder alcançar ali aquilo que ele nunca conseguiu alcançar com With Adão. Adam, Com Adão, multiply and fill the earth. o comando foi multiplique e encha a terra. The same thing. When God said to Abraham, A mesma coisa quando Deus falou com Abraão, now I will give to you and your seed forever. eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. And later God promised that your seed will be like the dust. You'll be like the dust of the earth. E em seguida Deus promete, farei a tua descendência como o pó da terra, If anyone could count the dust, then your seed could be counted. de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. What does that O mean? que significa isso? Multiply and fill the land. Multiplicai-vos e enchei a terra. So now this land is able to take the place of the earth. Então essa terra ela vai assumir o lugar de toda a terra. Finally, God is able to receive what he
wants. Finalmente, então, Deus alcançaria o que ele desejava. Now, this land not only for you to see. Então, essa terra não é para que você apenas a veja. So the Lord said, Então, o Senhor diz: go walk through the length and the breadth of the land, for I'm giving it to you. levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. If something only for you to see Se fosse algo apenas para você ver, is not real, não é real. it may become a dream never realized. Vai se tornar apenas um sonho que nunca se realizou. Go walk through the land and the breadth of the land, for I'm giving it to you. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. From now on, Dali para frente, the footstep was regulated by God. cada passo de Abraão era regulado, ajustado por Deus, According to that plan. de acordo com aquele planejamento. Only when you go walk through the length and the breadth of the land, Somente quando ele levantou-se e percorreu essa terra no seu comprimento e na sua largura, you will possess the land. é só nessa hora que você possuirá a terra. I'm giving it to you Eu estou dando a você as your inheritance. como tua herança. Do you see that, Você brother? vê isso? Nothing is much more clear than this passage. Nada é mais claro do que essa passagem. Now we know that Sabemos Abraham and the land is at the center of the will of God. que Abraão e a terra estão no centro da vontade de Deus. Then we see how Abraham obeyed that. Aí nós vemos como Abraão de fato obedeceu esse So mandamento. verse 18. Então no versículo 18. So Abraham moved his tent and went to live near the great trees of Mamre at Hebron. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron. The Bible says, so Abraham moved. E a Bíblia diz, e Abraão, mudando as suas Now tendas. Abraham moved according to something. Ou seja, Abraão mudou as suas tendas de acordo com alguma coisa. Formerly, he moved from Shechem to Bethel. Anteriormente, ele se mudou de Siquém para Betel, When he discovered how difficult to live in this land, quando ele descobriu quão difícil era habitar aquela he terra. always chose the most easy part. Ele escolhia a porção, aquela região mais fácil. So he went to Negev. Ele foi para o Negueb. When you come to Negev, Quando chegou no if Negueb, you come to the land of Philistines, se você chegar à terra dos filisteus, it was a plain. era uma planície. When you sow the seed, it will give you all the crops. Quando você semeia ali, você vai obter toda a colheita. Life definitely much easier. A vida é muito mais fácil. But then another test, another trial come. Mas aí vem uma outra prova para Abraão. And finally, they have to go to Egypt. Finalmente ele foi até o Egito. So, brothers and sisters, Então, irmãos e do you irmãs, see that? vocês percebem? Now, at that time, Abraham moved his tent, Naquela época, Abraão movia suas tendas, but not according to God's will or God's plan. mas não era segundo a vontade de Deus, tampouco segundo o plano de But Deus. after Abraham saw the vision, Mas após Abraão ter tido aquela visão, and God said, go walk through the land and the breadth of the land. aí Deus fala com ele, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. In another word, Em outras palavras, from Dan to Beersheba. de Dan a Berseba. It is not your will. Não é Way. o seu caminho, It is God's way. mas é o caminho de Deus. You cannot move your tent according to your instinct. Você não pode mover as suas tendas simplesmente de acordo com o seu instinto. As a Bedouin, you have some instinct within you. Se você for um beduíno, você vai ter algum tipo de instinto com You você. also follow where the grass is. Você sempre vai seguir aonde tem pastagens. So it is the environment, it is the need determine your steps. Ou seja, é o ambiente e a necessidade que determina os seus passos. From now on, Mas dali para frente, no more the case. não seria mais o Now, caso. brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, see, in a wonderful way, de uma maneira maravilhosa, Abraham moved one tent from one place to another place. ele moveu as suas tendas de um lugar para outro lugar. Now he comes to the place called Hebron, E agora ele chega a um lugar que se chama Hebron, which means fellowship. que significa comunhão. Now he learned to have a wonderful fellowship with the Lord. E agora ele aprende a ter uma comunhão maravilhosa com o Senhor. Even this mountain area, Ainda nessa região montanhosa, full of difficulties. cheia de dificuldades. Even many giants live in that mountain. Ainda que muitos gigantes habitassem naquela terra. But Abraham Mas Abraão was able to make them as his food. ele teve condição de fazer com que aqueles gigantes se tornassem a sua Just comida. like Canaanites, just like Caleb Caleb used the enemy as his food. Da mesma forma como Caleb fez daqueles gigantes o seu pão. And by this way, Dessa forma, you see Abraham grow. Abraão cresceu. Sometimes when you pray, Algumas vezes quando você ora, you grow. você cresce. You study the word. Você estuda a palavra, You grow. você cresce. But why you still do not grow enough? Porque você ainda assim não cresce o suficiente. Because every time when you encounter the giant, Porque toda vez quando você se encontra com um gigante, you are through.
Você You're se- always under your enemy. Você se sente acabado, se sente And debaixo do seu you inimigo. become depressed. E você se torna deprimido. So, brother, sister, Então, irmãos e you are irmãs, defeated. Você se sente derrotado. But, brother, sisters, Mas, irmãos, all those enemies that want to eat you, todos aqueles inimigos que querem te devorar, it ought to become the food you should eat. de fato, eles têm que se tornar na comida que você vai You comer. see, brother, Vocês sisters, veem? that's the secret of Caleb. Esse era o segredo de Caleb. This was also the secret of E Abraham. também era o segredo de Abraão. Now you understand. Você entende agora? From Shechem De Siquém to Bethel, para Betel and now to Hebron e agora Hebron. is a path to grow. Esse é um caminho de When you crescimento. reach Bethel, Quando você alcança Betel, now say goodbye to Lot. você já disse adeus a Ló. And also say goodbye to Lot, and also in Bethel, Mas também ali em Betel, and the Lord open your eyes. o Senhor abre os seus olhos. Now the first time Abraham received the vision of the land. Foi a primeira vez que Abraão recebeu aquela visão da terra. If you really see it, Se de fato você you conseguir should be ver, like Paul. você será como o apóstolo Paulo. He was able to say, "I never disobey the heavenly obedience, Quando heavenly ele, vision." quando ele disse, eu nunca fui desobediente à visão celestial. To see the vision is one thing. Ver ou ter a visão é uma coisa, To obey the vision is another. mas obedecer a visão é uma outra So the coisa. first step of obedience, Então, o primeiro passo na obediência, he moved his tent to Hebron. ele moveu as suas tendas para Hebron. There he learned wonderful fellowship with the Lord. E ali ele aprendeu a ter aquela comunhão maravilhosa com o Even Senhor. he was surrounded by all difficulty. Ainda estando circundado por todas as He dificuldades. know that Ele sabia this environment que aquele ambiente about to swallow him, estava prestes a devorá-lo, about to destroy him. prestes a destruí-lo. Thank the Lord, Mas graças ao Senhor, because this become his food, aquelas dificuldades se tornaram o seu alimento. and by this E way dessa forma, he grow even further. ele cresceu ainda mais. In Bethel, Em Betel, he was weaned from Lot. ele foi desmamado de Ló. But one step further, Mas um passo além, when you talk about saying goodbye to the Lot, quando você dá adeus a Ló, some kind of pain of separation. de alguma forma há aquela dor da separação. What is fellowship? Mas o que é a comunhão? The joy of union. O gozo da união. When you say farewell to the world, Quando você diz adeus para o mundo, you will experience the sweetness of fellowship between you and the Father. você vai esperar aquela doçura de comunhão entre você e o Pai. My brother, sister, Meus irmãos e irmãs, do you have Shechem? você tem Siquém? Do you have Bethel? Você tem Betel? And do you have Hebron? Você tem Hebron? But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, While he obeyed the Lord, enquanto ele obedecia o Senhor, then the Lord will carry him through. aí o Senhor vai conduzi-lo. If you're responsible for your step of obedience, Se você for responsável por cada passo em obediência que you você don't der, have to worry how you can walk from Dan to Beersheba. você não tem que se preocupar como é que você vai andar de Dan até Berseba. With Abraham, No caso de Abraão, from Shechem, de Siquém, Bethel, Betel, and then Hebron. até chegar em Hebron. If he further travels south, Se ele tivesse viajado mais para o he sul, should be able to reach Beersheba. ele chegaria em Berseba. But then the Bible said, from Dan to Beersheba, Mas a Bíblia diz de Dan a Berseba. you take the land and the breadth of the land. Ou seja, você vai percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. So if he want to obey the will of Então, God, se ele quisesse de fato obedecer à this vontade de ought to Deus, become his experience. então isso tem que se tornar a sua experiência. Shechem, Siquém, the shoulder of God. o ombro de Deus. Bethel, Betel, the house of a God. casa de Deus. Hebron, Hebron, the fellowship of a God. comunhão com Deus. Now everything becomes real to him. Tudo se torna real para ele. But brothers and sisters, Mas, irmãos e that's irmãs, not enough. não é suficiente. If you really dwell in Hebron, Se de fato você habitar em Hebron, if you really have wonderful fellowship with the se Lord, você de fato tiver uma comunhão maravilhosa com o then Senhor, when you read chapter 14, então quando você ler o capítulo 14, something happened. algo acontece. And what happened? E o que foi que Let me aconteceu? try to simplify for you. Eu vou tentar simplificar, I resumir. know you know the story, Eu sei que você conhece essa história, but I'm afraid that sometimes because it's too complicated for you, so you just neglect it. eu temo que muitas vezes, pelo fato de você talvez achar muito complicado, você simplesmente passa por cima. Now in chapter 14, No capítulo 14, when Abraham was in Hebron, quando Abraão estava em Hebron, but then something happened. então algo acontece. There was a war between
4 kings and 5 kings Houve aquela guerra, aquela batalha entre os 4 reis e os 5 reis, near the Dead Sea. que aconteceu próximo ao Mar Now, Morto. why they have such an international war in the international scale? Por que aconteceu essa batalha numa escala internacional? This is the first world war mentioned in the whole Bible. Essa é a primeira guerra mundial mencionada na Bíblia. It's international. Foi It is internacional. not local war. Não foi uma guerra local. You see, those 4 kings from the other side of Euphrates. Aqueles 4 reis que vieram do outro lado do Eufrates, The king of China, o rei da China, from Ur of Chaldea, de Ur dos Caldeus, and the king of Elam, e o rei de Elam, and from Persia. que veio da Pérsia. See, all these kings from the other side of Euphrates. Todos esses reis eles estavam do outro lado do Eufrates. Now they war against the 5 kings E agora eles lutam aquela batalha contra os 5 reis, who live in the area of Dead Sea. que habitavam a região do Mar Morto. Why had that war? Por que tiveram essa guerra? Because these 5 kings used to serve the 4 kings for 12 years. Porque aqueles the 4 Yeah. Yeah. 4 kings, 5 kings used to serve. used to serve for 4 kings Okay. for Então 12 years. os 5 reis, eles serviam aos 4 reis por 12 anos. Now first, let's ask, Primeiro vamos nos perguntar, why they have such a war? por que eles tiveram tal guerra? There must be something unusual for the people who have such a are willing to march on from beyond the Euphrates. Deve ter havido uma boa razão para que aqueles 4 reis pudessem vir lá da além do Eufrates para poder guerrear aqui. And the Bible gave us some hint. E a Bíblia nos dá uma dica. The valley of Siddim was full of tar pits. O vale de Sidim era cheio de betume. Now, after the earthquake or after volcano, something like that, Então, após um vulcão ou um terremoto, there always some chemical floating on the Dead Sea. então havia algum tipo de substância que ficava ali na superfície do Mar Morto Now, if flutuando. that's just raw petroleum. De fato, aquilo ali é simplesmente o petróleo na sua forma crua, In a very different form. numa forma um pouquinho diferente. Now, normally people use that to build the road. Normalmente as pessoas utilizavam esse betume para poder pavimentar estradas. But then why you have this confront between these two armies? Mas por que então houve esse confronto entre esses exércitos? Now, the hint from that Bible verse is very important. A dica que vem desse versículo bíblico é muito importante. Because you know that Egyptian people, Porque você sabe que os egípcios, they have to do the mummy. você se lembra que os egípcios eles precisavam de mumificar os seus faraós. In the process of making mummy, Então naquele processo de mumificação, they have to use this kind of chemicals. eles tinham que utilizar esse tipo de químico, de So, substância química. anyone who conquer the area of Dead Sea, Então qualquer um que conquistasse a região do Mar Morto, they should be able to own this kind of chemicals. eles seriam os donos desse tipo de substância química. So if you sell to Egyptians, Se você conseguisse vender aquilo para os You will egípcios, get rich. você ficaria rico. so at that time you see when people when people talk about business, Então, naquela época, quando aquelas pessoas falavam de negócios, it's not just local. não era apenas algo When local. they smell the money from afar about what happened to the Dead Sea, Então, quando eles sentiam o cheirinho do dinheiro daquilo que estava lá no Mar Morto, you see those 4 kings, they are willing to come all the way to the Dead Sea area, então aqueles 4 reis estavam dispostos a viajarem até a região do Mar Morto put them into subjection e realmente sujeitar aquela região for 12 years. por 12 anos. Unfortunately, Infelizmente, they rebel against. aqueles 5 reis se rebelaram. So of course now this army has to come all the way beyond the Euphrates. É claro que aqueles exércitos agora têm que vir do outro lado do Eufrates. And chapter 14 very interesting. O capítulo 14 é muito Because interessante. there are so many local name of places here. Pelo fato de ter muitos nomes de lugares aqui. Not because you are not familiar with the names. E pelo fato de você não ter familiaridade com esses nomes, So it means nothing to you. não significa nada para você. But let me try to explain Mas vou tentar explicar, without going to detail. sem entrar em detalhes. Otherwise we will spend too much time here. De outra forma, nós vamos gastar muito tempo nesse capítulo. Actually, this army from Euphrates, Então, esses exércitos que vêm da além do Eufrates, when they passed Damascus, quando eles passaram por Damasco and they try to create a way,
Eles tentaram criar um caminho. for both military reason and commercial reason. E esse caminho, essa rodovia, era para fins militares e comerciais. So when they march on, Então, quando eles prosseguiram, they definitely pass by Bashan. eles definitivamente passaram na região de Bazã. There you find many giants there. E tinha muitos gigantes ali. According to the De Bible, acordo com a Bíblia, these people called Rephites. essas pessoas eram chamadas refidins. And somehow they've been conquered. De alguma forma, eles foram conquistados. So here you find a name which is very strange to you. Aqui você vai encontrar um nome que é muito estranho para você. Actually, it's a twin city of the capital of Bashan. Na realidade, é uma cidade gêmea da capital de Bazã. So you see, they conquered the enemy. Eles conquistaram e venceram os They inimigos. wiped out the giants. E eles sumiram, varreram So aqueles gigantes da face this da terra. army is ever victorious army. Então, aqueles exércitos eram exércitos constantemente vitoriosos. So not only that, Não apenas when they isso. passed by the Mount Gilead, Quando eles passaram pelo Monte de it's Gileade, all part of Transjordan mountain range. e Gileade está naquela região das montanhas transjordânicas. Then he conquered the people there. E eles conquistaram as pessoas ali também. Then when they reached the land of Moab, E quando chegaram à terra de Moabe, the same thing. a mesma coisa. And finally they reach Edom, E finalmente eles chegam em Edom, the same thing. a mesma So coisa. all the way they conquer the enemy all the way to Red Sea. E eles vieram conquistando todos os inimigos até chegarem no Mar Vermelho. Do you see that? Vocês estão percebendo? Now from Dead Sea to Red Sea, Então, do Mar Morto até o Mar all the Vermelho, way to Red Sea. até chegar no Mar Vermelho. Then they come back E aí eles voltam. to Dead Sea, E voltam para o Mar Morto. and they come back to Engedi. E chegam até En-Gedi. Now you encounter some name there that you don't recognize. Você vai ver alguns nomes ali que você não vai reconhecer. If you go to the whole Bible, you know it means Engedi. Mas se você ler a Bíblia, você vai descobrir que esse nome se refere a So En-Gedi. when you reach Engedi, Quando eles chegam em En-Gedi, now 4 kings and 5 kings, now they really got involved in battles. agora então, aqueles 4 reis e os 5 reis, eles travam a batalha. Now why Bible describe that? Por que a Bíblia descreve It isso? simply tells us Simplesmente nos these diz, 4 kings, esses 4 reis, they are from the other side of Euphrates. eles eram do outro lado do Eufrates. Do you see that? And also, they really paved the way by conquering the enemy. E de fato eles prepararam seu caminho ao conquistar os seus inimigos. All the way from Damascus to Red Sea. Desde Damasco até alcançar o Mar Vermelho. And now that highway, Então, este caminho que in eles the criaram, Bible, there's a name for it. e esse caminho, essa rodovia tem um nome para esse caminho. Called King's Highway. É chamado a Rodovia do Rei. Later, people of Israel want to borrow the way from Edom. E mais tarde, o povo de Israel quis pegar emprestado essa rodovia dos Also Edomitas from e Moabites. também dos Moabitas. They refused. E eles recusaram. Now, brothers, Irmãos, where is this highway? Onde Where é is King's Highway? onde é que fica essa rodovia real, rodovia The do Rei? King's Highway was paid by the kings Ou from se- the east. E essa rodovia, ela foi construída por aqueles reis que vieram lá do leste, By 4 kings. por aqueles 4 reis. When they conquered the enemy, Quando eles conquistaram o inimigo, they created a way. eles construíram aquele So it caminho. became King's Highway, Então se tornou o caminho do rei. both military highway and also commercial highway. Então era um caminho, uma rodovia militar, mas também comercial. So you see, brothers and Então vocês sisters, veem, very interesting. é muito interessante. That highway Aquele caminho existed existiu because the victory of the 4 kings. por causa da vitória que os 4 reis alcançaram. Now, why I have to mention that? Por que eu menciono isso? Now you have to know how powerful are these 4 É kings. para que vocês tenham uma noção de quão poderosos eram esses 4 reis. And finally, later, when that battle was fought, Então, finalmente, quando aquela batalha foi travada, 5 kings were defeated. aqueles 5 reis foram derrotados. And then E então- Lot was captured. Então Ló foi levado cativo. So at that time, someone escaped and came to report to Abraham. Então, naquele momento, alguém escapuliu e foi lá avisar para Abraão, Tell him the good news. Tell him the bad news. para dizer a Abraão as más notícias. Lot was among the captives. Ló estava entre aqueles que estavam cativos. Remember, Lembre-se, this is the first time Bible describes Abraham as Hebrew. é a primeira vez na Bíblia que Abraão é referido como sendo um hebreu. Never before. Nunca antes.
They report to Abraham the Hebrew. Então reportaram a Abraão o hebreu. You know why? Sabe por quê? The Hebrew means the one who crossed the river. Porque hebreu significa aquele que cruzou o rio. Abraham was the first one he crossed the river of Euphrates. E Abraão foi o primeiro a ter cruzado o rio Eufrates. So he was the first Hebrew, Ele foi o primeiro hebreu. and all the descendants of Abraham become Hebrews. E por isso todos os descendentes de Abraão são hebreus. Do you see that? Vocês veem isso? Now, what was the bad news? Qual eram as más notícias? Now, his nephew was among the captives. O seu sobrinho estava entre aqueles que foram levados cativos. Now, brothers, Irmãos, when that happened, quando isso aconteceu, it will test whether this person really in the fellowship with God. vai testar de fato para saber se aquela pessoa estava em comunhão com Deus ou não. Abraham was blood and flesh and blood. Abraão e Ló, eles eram unidos por He feel pain. na própria carne, He sangue e feel carne. Ele sentiu dor, He feel joy. ele sentia alegria. That's Abraham. Isso é Abraão. And he still remember Ele ainda se lembra how Lot hurt him so deeply. o quanto Ló o havia magoado profundamente. You know, it is wonderful gesture for Abraham to say, you choose first. Era de fato uma atitude muito elegante Abraão falar para Ló, você escolhe But primeiro. according to Oriental custom, Mas de acordo com o hábito oriental, there is order there. há uma ordem. Any choice between the elderly and the young ones, Qualquer escolha onde houvesse uma pessoa mais velha e uma mais nova, young one always let the elderly one choose first. o mais jovem sempre deveria deixar o mais velho escolher primeiro. That's order. Essa era a ordem. Do you see that? Você vê isso? So, if you understand the background, Se você compreender o pano de fundo disso even aqui, Abraham was such a wonderful gesture. You first. Abraão foi tão um gentleman, tão gentil, para But this- permitir que Ló escolhesse but primeiro. this young man, if he's really well educated, Mas se esse jovem Ló fosse muito bem if this treinado, young educado, people is civilized enough, se ele fosse bem civilizado, he should refuse the first offer. ele tinha que recusar a oferta de Abraão. He should let his uncle do first. Ele tinha que deixar que o seu tio escolhesse primeiro. But he went ahead, he got the best. E ele foi em frente e obteve a melhor parte. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Abraham is man of flesh and blood. Abraão é um homem de sangue e carne, como Sometimes he felt pain. algumas vezes ele sentia dor. Sometimes he just put all the feeling inside him. Algumas vezes ele segurava e continha todo o sentimento em si mesmo. Now he is induced. E agora ele foi induzido. Your nephew is among the captive. Aí ele recebeu a notícia, o teu sobrinho foi levado Normally, how cativo. we are going to react such a situation? Como é que normalmente você reagiria a uma situação como Then essa? you know, see, Aí você vê. that's the consequence. Aí, That's the consequence. essa é a consequência. You see, if you never move your tent towards Sodom and Gomorrah, Se ele nunca tivesse mudado suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, now let you learn the lesson. você não quis fazer isso, agora aprenda a lição. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. And he came all the way from beyond the river Euphrates. E aqueles vieram da além do rio Eufrates. And Lord followed the uncle E o Ló seguiu seu tio. without any vision. Seguiu seu tio sem ter Lord visão. really represents Christians who do not have a vision. Ló representa os cristãos que não têm visão. The parents has, O pai the tem, uncles has. os tios têm visão. They just follow the uncle. Eles simplesmente seguem os tios They dos pais. just join the crowd. Simplesmente eles se juntam à So, multidão. brothers, Irmãos e how do you irmãs, think? Now you can imagine how Abraham should think about Lot. como você acha que Abraão se sentia a respeito de Ló? Unless you learn these bitter lessons, A menos que ele tenha aprendido aquela lição amarga. you will never grow. Ele nunca cresceria. But then, Mas graças ao Senhor, at that time, naquele momento, Abraham was in Hebron. Abraão estava em Hebron. He always has a wonderful fellowship with heaven. Ele sempre estava em comunhão maravilhosa com os céus. Even he felt painful Ainda que ele se sentisse dolorido in his flesh. na sua própria carne He wanted to teach him a lesson. e quisesse dar uma lição em Ló, He didn't do anything. ele não fez nada. God is doing that. Deus estava fazendo aquilo. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, think about it. pense nisso. And because he's a man, wonderful fellowship with the Lord. Mas pelo fato de Abraão ser um homem que tinha uma comunhão maravilhosa com seu He Senhor, didn't have a second thought. ele não pensou duas vezes. He brought 318 trained persons in his family. Ele reuniu 318 homens treinados He tried to chase the enemy. e ele então perseguiu aquele inimigo. He forgot. E ele se esqueceu This army is ever victorious army. que aqueles exércitos eram os exércitos que eram sempre vitoriosos. This army has less the consequence
of having a king's highway. E aqueles exércitos, eles eram tão poderosos que construíram aquela rodovia real. This army came all the way beyond the Euphrates. E esses exércitos vieram da além do Eufrates. One is involved with Babylon. Um deles está envolvido com a Babilônia. Another one is involved with Persia. O outro está envolvido com a Pérsia. Who are you, Abraham? Quem que você é, Abraão? You never count the costs. Abraão nem calculou o custo You don't know daquilo. your enemy. Você não conhece o seu You don't know inimigo. yourself. Você nem conhece a si Do mesmo. you think you just use 318 people, you're able to overcome the enemy? Você acha que com apenas 318 homens você vai vencer o inimigo? My brother, sister, Mas irmãos e irmãs, this difficulty never entered into his mind. esse tipo de dificuldade nem passou pela cabeça de He Abraão. never involved with the calculation. Ele nem sentou para calcular. He was not overwhelmed with how strong, powerful is the enemy. Ele nem tampouco ficou sobrepujado com quão poderoso era aquele The exército. love to his brother. O amor pelo seu irmão Even was so overwhelmed, he forgot how weak is era him. tão grande que ele até mesmo nem calculou o que He has custaria a only ele. one thought. Ele só tinha um I pensamento. want to rescue my brother. Eu tenho que resgatar meu irmão. Even he hurt me so deeply. Ainda que ele tenha me magoado profundamente. I want him well. Eu quero o I bem want dele. to praise the enemy. Eu quero perseguir o inimigo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now if you read the Bible, agora se você ler sua he Bíblia, chased the enemy ele perseguiu aquele inimigo as far as Dan. até chegar em Dan. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he never know how to travel from Dan to Beersheba. ele não sabia como ir de Dan a Berseba. In his dictionary. No seu dicionário, Now, brothers and sisters, irmãos, according to his nature, de acordo com a sua própria natureza, from Shechem de and Siquém Bethel, a Betel, Abraham, Hebron, Hebron, very natural. The following one must be Beersheba. então naturalmente, seguindo esse trajeto, o próximo seria Berseba. God said no. Deus disse não. Before you go to Beersheba, Antes de você ir a Berseba, the trip ought to be from Dan to Beersheba. o percurso tem que ser de Dan a Berseba. So that's God's desire. Esse é o propósito de Deus. For you to experience unsearchable riches of Christ. Para que você possa experimentar as riquezas insondáveis de You Cristo. say how? Se diz como? Abraham did not know how. Abraão não sabia como. Abraham only know how he should love his brother. Ele sabia simplesmente como amar o seu irmão. Even his brother sin against him. Ainda que seu irmão tivesse pecado contra ele. Even his brothers even sin against God. Ainda que seu irmão tenha pecado contra Deus. Now he fall into the disciplining hand of God. E tenha caído na mão disciplinar de Deus. Why did you leave him here? Let him learn some lesson. Porque se não deixa ele ali, deixa ele aprender. Brother, sister, Irmãos e irmãs, disciplining hand is in the God's hand. a mão disciplinar de Deus está na mão de Deus. That's God's business, not your business. Isso é um assunto de Deus, não é seu. Your business is to love your brother who hurt you so deeply. O que compete a você é amar o seu irmão que te magoou profundamente. And then you forget about yourself. E aí então você vai esquecer de You si mesmo. chase the enemy. Você vai perseguir o You inimigo. never sit down and do the calculation. Você nem mesmo senta para poder calcular. If you sit down and do the Se calculation, você sentar para fazer as contas, you will never get involved with such a battle. você No, nunca never, se envolverá never, com tal never. batalha. Nunca. Brother, sister. Irmãos e irmãs, So later, when Abraham come back to Jerusalem, come back to Hebron, então depois, quando Abraão chega a Hebron, and the Lord appeared to him. aí o Senhor aparece a ele. Do not be afraid, Abraham. Não temas, Abraão. In the beginning, when he was chasing the enemy, he did not know. He didn't feel any fear at all. Então, quando no início ele estava perseguindo os inimigos, ele não sentiu qualquer medo. Now, after you come back to Hebron, Mas agora, quando ele chega a Hebron, now you count the cost. aí ele começa a fazer as contas. Then you try to balance the equation. Aí então você tenta trazer o equilíbrio ali. He was gripped with fear. Aí ele ficou tremendo de medo. He did something which is beyond him. Ele havia feito algo muito além da sua capacidade. That's why God had to say, do not be afraid. Foi por isso que Deus teve de dizer a Abraão, não temas. He was gripped with fear. Ele estava ali congelado de medo. Why? Por quê? He dared to challenge ever victorious army. Porque ele ousou desafiar aquele exército que era constantemente He vencedor. almost threw the egg to a rock. É como se estivesse tentando quebrar uma rocha com um ovo. You know the result. Você sabe qual que é o resultado? Egg definitely were broken into pieces. Claro que seria aquele ovo vai se despedaçar. Never the rock into pieces. Sempre é o ovo que se quebra, nunca a rocha. Some miracle happened. Mas algum milagre aconteceu. When he threw the egg on the rock, Quando ele lançou o ovo contra aquela rocha, that rock become
broke into pieces. aquela rocha se despedaçou. He took Lot back E aí ele pega Ló de volta on his way back to home. no seu caminho de volta para casa. Passing by E Jerusalem, aí ele passa em Jerusalém. there was king of Salem, Havia ali o rei de Salém. Melchizedek. O nome dele era Melquisedeque. Meet Abraham. E ele se encontra com Abraão. Why you meet Abraham? Por que ele se encontra com Abraão? Abraham had involved with a battle. Porque Abraão havia estado envolvido He com uma won the batalha. victory. E ele havia vencido aquela batalha. But he needed Melchizedek Mas ele precisava de Melquisedeque to explain what happened. para explicar a ele o que havia acontecido. So, what was the explanation? Qual foi a explicação de Melquisedeque? The blessed be God Most High, who deliver your enemies into your hand. Bendito, versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how Abraham won the victory? como foi que Abraão ganhou aquela vitória? Because it is God who deliver your enemy into your hand. Porque foi o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Think about it. Pense nisso. What is the meaning of this war? Qual foi o significado dessa guerra? Superficially, Falando de uma ponto de vista superficial, for the chemicals in that sea, talvez tenha sido por causa da substância química lá do Mar Morto. but spiritually, there's a reason for that. Mas espiritualmente há uma razão. Because Abraham was described as Hebrew. Porque Abraão foi descrito como um hebreu. He was the first one who crossed the river of Euphrates. Ele foi o primeiro a cruzar o rio Eufrates. He was first person Ele foi a primeira pessoa in the kingdom of darkness, do reino das trevas out of the grip of Satan. que saiu das garras de Satanás. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you think você acha the enemy will just let Abraham go like that? que o inimigo de Deus ia permitir que Abraão escapulisse assim tão fácil? Yes, you crossed the river of Euphrates. Sim, você cruzou o rio Eufrates. But remember, Mas lembre-se, how can you guarantee you will come back to this side of Euphrates again? como é que você pode garantir que você não retornará de volta ao outro lado do Eufrates? When Lot was captured. Quando Ló foi levado cativo, Of course, finally, Lot definitely will go back to the other side of Euphrates. é claro que Ló teria sido levado para o outro lado do Eufrates Lot novamente. has no vision. Ló não tinha visão. That's the place where he belongs. E era lá que ele pertencia. But brothers, Mas irmãos, remember, lembre-se, Lot is only a bay. A bay. When you fish, Ok. a bay. Ló era apenas uma isca. The final goal of the enemy is not to get Lot back to the other side. É claro que o propósito final dos inimigos não era levar apenas Ló para o outro lado. And where Abraham loved so much, Mas pelo fato de Abraão amar a Ló you tanto, can imagine that battle. você pode imaginar que naquela batalha, I think Abraham was willing to chase the enemy, even cross the Euphrates. eu creio que Abraão estava disposto a perseguir aqueles inimigos até cruzar o When Eufrates. that E happened, quando isso acontecesse, the plot of the enemy completely fulfilled. então o plano do inimigo, aquilo que ele tinha ardilosamente arquitetado, teria sido cumprido So, brothers, plenamente. Irmãos, this confrontation esse confronto is spiritual confrontation. é um confronto espiritual. It's Babylon against Jerusalem. É Babilônia contra Jerusalém. When you have Babylonian army, when you have a Persian army, Quando você tem um exército babilônio e um exército persa, outwardly speaking, only Babylon. olhando externamente é só Babilônia. But what is Babylon? Mas o que é Babilônia? Where Abraham used to belong to. Era onde Abraão pertencia. Now, this war, Essa guerra, então, if Abraham really chased his nephew all the way across the Euphrates, se Abraão tivesse perseguido aqueles exércitos, indo atrás do seu sobrinho até cruzar o rio Eufrates, no that's sentido the contrário, end of Hebrew. isso seria o fim do hebreu. Brothers and sisters, Irmãos, when you study the word, quando você estuda a palavra, how dangerous it is. quão perigoso é. When we talk about unsearchable riches of Christ, Quando nós falamos das riquezas insondáveis de when we Cristo, talk about sitting with Christ in heavenly places, quando nós falamos de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais, where is the spiritual battle? aonde está a batalha? In heavenly places. Está nos lugares celestiais. When you experience unsearchable riches of Christ, Quando você experimenta as riquezas insondáveis de Cristo, immediately you are in a dangerous ground. imediatamente você vai estar num terreno So, perigoso. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now God has to interfere.
Agora Deus tem que interferir. Do you see that? Você vê isso? According to the equation, natural equation, De acordo com essa equação natural. when you throw egg at a rock, Se você arremessar um ovo contra uma eggs rocha, definitely will be broken to pieces. o ovo vai se despedaçar. Then not only Lot in the other side, Abraham also in the other Então, side. não apenas Ló teria sido levado para o outro lado do rio, mas Abraão também. The enemy will celebrate the victory. E aí o inimigo celebraria a vitória. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, remember, lembre-se, outwardly speaking, is 4 kings against 5 kings. do ponto de vista superficial, era uma batalha entre 4 reis e 5 reis. But now it is through the king of Salem Mas agora é o rei de Salém to explain everything to Abraham. que explicará tudo a Abraão. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, now Abraham begin to understand agora Abraão começa a compreender this confrontation esse confronto. between Babylon and Jerusalem. Era o confronto entre Babilônia e Jerusalém. If you side with if you side with Babylon, Se você tomar o lado da Babilônia, it means you side with the enemy. significa que você está tomando o lado do If inimigo. you side with Jerusalem, Mas se você toma o lado de Jerusalém, you are side with God. você está tomando o lado de Deus. Now, brother, Agora, irmãos, if God has delivered your enemies into your hands, se Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos, which camp you belong to? em qual Which lado, camp? a qual lado você pertence? Of course, Jerusalem. Claro que é Jerusalém. So, brothers, Então, irmãos, the first time a primeira vez, the eyes of Abraham were opened, foi a primeira vez que os olhos de Abraão se abriram. he began to understand Ele começou a entender the Jerusalem in the will of God. que Jerusalém estava na vontade de Deus. So, first confrontation between Babylon and Jerusalem Foi o primeiro confronto entre Babilônia e Jerusalém. in Genesis. Você lê aqui em Gênesis. The last confrontation É o último confronto. in Revelation. Você vai ler em Apocalipse. When Babylon is fallen, Babylon is fallen. Caiu Babilônia, caiu Babilônia. The new Jerusalem come down from E heaven. aí a nova Jerusalém desce do céu. So, brothers and sisters, Então, irmãos e now irmãs, you understand agora você entende how Abraham como Abraão is connected with Jerusalem. está ligado a Jerusalém. And no wonder, E não é de se from admirar that time on, que daquele ponto em he diante, still lived in a tent. ele ainda habitava em tendas. One thing very interesting, Mas algo muito interessante, he is waiting for the city of foundation. ele aguardava a cidade que tem fundamentos. And Jerusalem, actually, God is the architect and builder of Jerusalem. Da qual Deus é o arquiteto e construtor de Jerusalém. Now, brothers, Agora, irmãos. he is waiting for the city of foundation. Ele estava aguardando aquela cidade que tem fundamentos. So remember, Então lembrem-se, where he saw the vision of Jerusalem. aonde foi que ele teve a visão de Jerusalém? While he was in Hebron, Quando ele estava em Hebron? and then by the guidance of the Lord, Então, pela liderança de Deus, unconsciously, inconscientemente, he chased the enemy all the way to Dan. ele persegue aqueles inimigos até chegar em Dan. So now, brothers, E agora, irmãos, from Dan de Dan, and back to from Dan, De Dan? of course, back to Shechem, claro que de volta a Siquém, Bethel, Betel, now passing by Jerusalem, agora passando por Jerusalém, and then he will go back to Hebron, aí ele volta para Hebron and later e mais tarde, he Finalmente. end his journey in Beersheba. Beersheba. ele conclui a sua jornada em Berseba. That's how he experienced the unsearchable riches of Christ. Foi dessa forma que ele experimentou as riquezas insondáveis de Now you Cristo. can translate all his life into our personal story. Agora você pode traduzir toda a vida de Abraão na sua história pessoal. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you really experience from Dan to Beersheba, quando realmente você experimenta de Dan a Berseba, when you see the goodness of the land, quando você vê a bondade e a beleza da terra, you only see the part of the God's will. você só vê parte da vontade de Deus. Yes, Sim. you have to feel the earth. Você tem que sentir a terra. But how? Você tem que encher a terra. You have Mas to como? starting from the center to circumference. Você tem que começar do centro e ir em direção à Where you are going to circunferência. begin? Onde você começa? You're supposed to begin in Garden of Eden. Você tem que começar no Jardim do Éden. You begin before the throne of God. Você tem início no trono de Deus. You have to experience the watering of the Holy Spirit. Você tem que experimentar a unção do Espírito Santo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, from there, dali, that life will grow vertically. a vida vai crescer verticalmente. So, from Garden of Eden, it becomes a garden city. Então, o Jardim do Éden... Hã?
become garden city. Ela se torna uma cidade-jardim. And that's Jerusalem. Isso é That's Jerusalém, New Jerusalem. a Nova Do you Jerusalém. see that? Vocês percebem? In chapter 2 of Genesis, No capítulo 2 de Gênesis, Garden of Eden is two-dimensional. o Jardim do Éden é bidimensional. In Revelation 22, Lá em Apocalipse the 22, Garden of Eden is three-dimensional. o jardim é tridimensional. What does that O mean? que significa isso? The light has grown vertically A vida cresceu verticalmente, from earth to heaven. da terra ao céu. And then because of E that, por causa disso, the light began to expand, a vida começa a se expandir, to fill the earth. encher a terra. You preach the gospel to all the world. Você prega o evangelho para todo mundo. So brothers, Então, irmãos e the irmãs, light can never expand a vida nunca poderá se expandir horizontalmente, except you grow vertically. a não ser que você cresça verticalmente. So you see, brothers, Então você vê isso, if you irmãos. see the whole earth, Se você observar if toda a you terra, know o that you have to mundo, fill the earth with life, se você souber que tem que encher a terra com vida, how? como? God's way is garden. O caminho e o propósito de Deus é o jardim. And that garden will grow into Jerusalem. E esse jardim ele vai crescer até ser Jerusalém. So now you see, brothers, Então, irmãos, vocês in veem, the land, na terra. you find in the land, if that land represents the whole earth, Então, se aquela terra representa todo mundo, toda a now terra, why you see Jerusalem? mas por que você vê Jerusalém? Why you see the city of foundation? Por que você vê a cidade com fundamento? Don't forget, Não se esqueça, what he o saw que ele viu is not only the will of God, não foi apenas a vontade de Deus que ele also the viu, way of mas God. também o caminho, os caminhos de From the Deus, center to the circumference, do centro para a circunferência, to the vertical growth, to the horizontal expansion. a partir do crescimento vertical até a expansão horizontal. So that's always the case. Isso é apenas o caso. But unfortunately, Infelizmente, people today try to build up empire. hoje as pessoas tentam edificar They impérios. want mega church. Eles querem as You don't mega have to worry, igrejas. there be no mega church. Você não precisa nem preocupar que a mega igreja vai existir. If somehow the Lord can get mega rich people. Se de fato o Senhor conseguiu obter pessoas que são mega ricas, With the support of mega church, rich people, you expand, fill the life everywhere. com o dinheiro dos mega ricos, as mega igrejas vão crescer para todo lado. You know the will of God, Mas você sabe a vontade de Deus, but you don't know the way of God. mas você não sabe o caminho The de way Deus. of God. O caminho de The Deus. spiritual growth always first vertically, then O horizontally. crescimento espiritual sempre inicialmente é vertical, depois Even you have the horizontal. wealth of the whole world. Excuse me? Even you have the wealth of the whole world. Ainda que você tenha os bens e a riqueza de todo mundo, You will never buy the vertical growth before God. você nunca vai conseguir comprar o crescimento vertical de Deus. When you go horizontally, Quando você cresce horizontalmente, you always upon this earth. você sempre estará sobre essa terra. But remember, what is the church? Mas lembre-se, o que é What a is igreja? testimony? Qual que é o testemunho? Always grow vertically. Sempre o crescimento vertical. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. If you see the earth, Se você olhar para a terra, definitely God will let you see Garden of Eden. sim, o Senhor vai permitir que você veja o Jardim do Éden. If you experience from Dan to Beersheba, Se você experimentar de Dan a Berseba, for sure, God wants to reveal to you Jerusalem. certamente Deus irá revelar a você Jerusalém. Another Jerusalem name for Jerusalem is Zion. O outro nome para Jerusalém é Sião. Some people ask me why I never talk about Zion. Alguns me perguntaram por que você nunca falou de Sião. I will talk about Zion. Sim, eu falei de Sião. Now, where is Zion, Mount Zion? Mas onde é que está o Monte Sião? It's part of Mount Moriah, É parte do Monte Moriá. most humble part. É a parte mais humilde. And that mountain almost kissed the valley. Como se aquele monte quase que beijasse o vale. The smallest mountain in Jerusalem. É a menor das montanhas ali em Jerusalém. But remember, Mas lembre-se, brothers and sisters, irmãos e irmãs, that's the beginning of the building of Jerusalem. é ali que é a base, o ponto de crescimento inicial de Jerusalém. Jerusalem grew from that small place called Mount Zion. Jerusalém cresceu a partir daquele lugar pequenino que é o Monte Sião. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. Zion represents the principle of overcomers. Sião representa o princípio dos vencedores. Only through the overcomers. Somente através ou por meio dos When vencedores. they experience heaven on earth. Quando eles experimentam o céu na terra. When their life grows vertically. Quando a vida deles cresce verticalmente. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Not only God, two-dimensional garden, now three-dimensional. Não apenas obtemos o jardim bidimensional, mas também o tridimensional. Then the life will expand. Aí sim a vida começa a So you expandir. see, brothers, Então vocês veem, irmãos, right after Abraham experienced from Dan to
to Beersheba. Logo após Abraão experimentar de Dan a Berseba, Sorry, not Beersheba yet. From Dan to Hebron. desculpa, não é até Berseba ainda não, de Dan até Hebron, Thank the Lord. graças ao Senhor. Now somehow God squeezed in very important vision. Deus é como se encaixasse ali uma visão muito importante. From now on, Dali para frente, Abraham lived in a tent Abraão habitaria em tendas, with a wonderful hope. mas com uma esperança He is maravilhosa. looking for a city of foundation. Ele estava aguardando aquela cidade que tem But fundamento. remember, Lembre-se, he's not dreaming. ele não está sonhando. Some people dream all the time. Alguns aí sonham o tempo todo. Oh, I'm living in a tent. Ah, eu estou habitando numa I wish tenda. one day I will become millionaire. Ah, um dia eu espero ser um milionário. So, brother, you are dreaming. Sim, você está sonhando, irmão. Yes, Abraham was living in the tent, Sim, Abraão habitava em tendas, wandering from one place to another. indo de um lugar para outro. He's tired of wandering. Ele estava cansado de ficar He wants to vagueando. settle down. Ele queria se estabelecer. So he's looking for a city of foundation. E ele estava buscando aquela cidade que tem fundamento. But brothers, Mas, irmãos, remember, lembre-se, this is not a dream. ele não era um sonho This para is ele. reality. Era realidade. This dream will come true. Aquele sonho aconteceria. Why? Por quê? Bible says A Bíblia diz, it is God who built that dream. é porque foi Deus quem deu e quem edificou It aquele is God sonho. will make these things come true. É Deus quem faria essas coisas se tornarem Even realidade. you are sitting in the tent, Ainda que tivesse sentado numa at the tenda. same time, Ao mesmo tempo, God is building Jerusalem. Deus estava edificando Jerusalém. He's an architect. Ele é o arquiteto He is the builder. e ele é o construtor. Where is material? Onde é que está o material? Thank God. Graças ao Senhor. Now, Agora, Abraham is the first material. Abraão foi o primeiro material. You are dreaming, right? Você está sonhando, certo? You have a vision, right? Você tem uma visão, certo? You see Jerusalem, right? Você vê Jerusalém, certo? But where is Jerusalem? Mas onde é que está Jerusalém? Jerusalem ought to be built by God. Jerusalém tem que ser edificada por Deus. Before Jerusalem is built, Antes de Jerusalém ser edificada, Abraham, who see the vision of Jerusalem, ought to build first. Abraão, aquele que vê Jerusalém, tem que ser o primeiro material. So you see, brothers? Então vocês veem, irmãos? So after he come back to the battlefield, Depois então que de Abraão retornar daquela campo de batalha. and now here we see the land. E agora nós vemos a terra. Abraham experienced from Dan to Beersheba, Abraão então experimenta de Dan a Berseba. and also see the garden paradise in the land. E aí ele vê o paraíso ali na terra, That Jerusalem, que é Jerusalém. but for him only a vision. Mas para ele era apenas uma visão. But brothers, Mas irmãos, just like in the beginning, the land is only a vision. exatamente como no princípio a terra era apenas uma visão. He's experienced it. E agora ele está experimentando a thing. terra, a mesma forma. Now Jerusalem only a vision. Jerusalém é apenas uma visão. Thank God. Graças ao Senhor. Now he's going to experience it. Agora ele vai experimentá-la. So far, Então, até agora, what God deal with him, let him to see is the land. tudo aquilo que Deus tinha permitido que ele visse era a terra. Then if you read on, Então, se você prosseguir lendo, who is going to inherit the land? quem herdará aquela terra? Not the Eliezer of Damascus. Excuse me. Not Eliezer of Damascus. Não era o Eliezer, que veio lá de Damasco. Not the servant of Abraham. Não era aquele servo de Abraão. You see? Você vê? For that reason, Por essa razão, God lead Abraham out of the tent. Deus então faz com que Abraão saia da sua tenda. Do you know how to count the stars? Você consegue contar as estrelas do céu? Your descendants will be. Os seus descendentes serão mais numerosos que ele. So Eliezer is not the one. Eliezer não é esse descendente. Then Ishmael is not the one. Então Ismael também não é o descendente. Even Abraham said, if only Ishmael might live under your blessing. E ainda que Abraão tenha dito, ainda que Ismael viva sob a tua bênção. God said, no. Versículo 18 do Your capítulo wife 17. Sarah will bear you a son. Versículo 19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. You will call him Isaac. E lhe chamarás Isaque. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a tua descendência. And Versículo later 19, you know the capítulo story. 17. You know the story how Abraham's servant tried to get a wife for Isaac. Aí você se lembra daquela história quando um servo de Abraão vai obter uma esposa para Rebecca Isaque. never saw Isaac. Rebeca nunca tinha visto Isaque. Just like we never see our Lord with our fleshly. Da mesma forma que nós nunca vimos o nosso Senhor com os nossos olhos. But that old servant typified the Holy Spirit.
Mas aquele servo mais antigo da casa tipifica o Espírito Santo. Even Rebecca never saw Isaac. Ainda que Rebeca nunca tivesse visto Isaac com seus Here is olhos. the testimony of old servant. Mas aqui está o testemunho daquele servo My antigo. master had given everything to him. O meu mestre deu toda a sua herança para Isaac. He is the heir of the land. Ele é o herdeiro da terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Isaac always typified Christ. Isaac sempre tipifica Cristo. Think about it. Pense nisso. When God said to Abraham, Quando Deus diz a Abraão, take your son, toma o teu filho, your only son. o teu único How filho. could that be? Como é que pode ser isso? Before Isaac, you have Ishmael. Que antes de Isaac, Abraão teve Ismael. After Ishmael, you have also Midian. Então, depois de Ismael, ainda teve outros, como Midian. Other children of Israel, Outros, other children of fi- Abraham. outros filhos de Abraão. But brothers and sisters, Irmãos, things are very clear. é muito claro. Only Isaac, Somente Isaac the seed, é a should be semente able to inherit the land. que deveria herdar a terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Christ is God's only son. Deus é o filho, Jesus é o filho unigênito de He is the Deus. creator of the universe. Ele é o criador do universo, From the very beginning, do princípio, according to Hebrew, de acordo com Hebreus. Remember. Lembre-se, God already considered him the heir of all things. Deus o fez herdeiro de todas as coisas. That's why É por isso, he created Adam. ele criou Adão. And then God will put everything under his feet. E Deus queria colocar tudo sob os pés de Adão. When Adam is at the feet of Christ. Quando Adão estivesse aos pés de Cristo, Now, brothers, Agora, irmãos. who will inherit the whole earth? quem herdará toda a terra? Of course, Christ. Claro que é Cristo. So you see, brothers, Então vocês veem, through irmãos, this simple picture. por meio desse quadro tão Now we simples, can go back to first two chapters of Genesis. você pode então voltar aos 2 primeiros capítulos de Gênesis. But anyway, Mas de qualquer the forma, story goes on. a história prossegue. Now we don't have time to go through the small details. Nós não temos tempo de entrar nos detalhes. But finally, Finalmente, you know that now Isaac was born. então você sabe que Isaac nasceu. Now, before Isaac was born, Antes de Isaac nascer, Abraham moved on from there into the region of the Negev. Abrão então se mudou para a região do Negueb. And something interesting happened. E algo interessante aconteceu. When he lived among Philistines, Quando ele viveu entre os filisteus, then his son was born. foi ali que seu filho nasceu. So Isaac most likely was born in Negev, no doubt. Provavelmente Isaac nasceu na região do Negueb. But where in Negev, we do not know. Bible didn't spell out it clearly. Aonde exatamente na região do Negueb foi, nós não sabemos, que a Bíblia não So detalha isso. when you look at Negev, Quando você olha para o Negueb, as if you have a camera without focus. é como se tivesse batido uma foto com uma câmera desfocada. Now, what is the meaning of Negev? Qual que é o significado de Negueb? So God somehow put the focus there. De alguma forma, Deus agora coloca tudo em foco. Gradually, when you talk about Negev, Gradualmente, quando ele fala do Negueb, now finally it will point to a place. finalmente um lugar vai ser indicado. Gradually become clear. E vai ficar muito claro. And that place is Beersheba. E esse lugar é Berseba. Ah, now you understand. Agora você entende. From Dan to Beersheba. De Dan a Berseba, According to Abraham, de acordo com Abraão, he did not know much about it. ele não sabia muito. He just traveled in the Negev. Ele simplesmente viajava pelo Negueb. He has no focus whatsoever. Ele não tinha foco. He didn't know better. Ele não sabia melhor do que But isso. gradually, Mas God gradualmente, will regulate steps. Deus vai orientar os seus Led passos him all the way to Beersheba. e vai conduzi-lo gradualmente até Berseba. So again, De novo, that's the Lord's doing. isso é feito do Senhor. Now that's all happened after the birth of his son. Isso tudo aconteceu após o nascimento do seu filho. And then one day, Então um dia, this Abimelech and his commanders came to visit Abraham. Abimeleque e os seus comandantes vieram visitar Abraão. He said, "Let us make a treaty E ele falou assim, e ele disse para Abraão: vamos fazer um tratado. that you will not be able to harm us, and we also don't harm you." De tal forma que você não vai nos fazer mal, nós também não faremos mal a você. Think about it. Pense nisso. Between these two parties, Entre esses dois lados, it's just like a lily in a thorn. é exatamente como o lírio
e os espinhos. Only thorn hurt the lily. Somente os espinhos podem ferir o The lírio. lily never hurt the thorn. Um lírio nunca pode ferir um espinho. But now the thorn want to make a treaty with Lily. with lily. Então agora o espinho quer fazer um tratado com o lírio. And that's what happened. Foi isso que aconteceu. So then, from Abraham took the 7 ewe lambs. Então Abraão toma 7 cordeiros novos. And then, when Abimelech accept these 7 lambs Quando from the hands of Abraham, Quando Abimeleque aceita aqueles 7 cordeiros das mãos de Abraão, because of that, por causa disso, now Abraham is able to dig one well. Abraão pôde então cavar um poço. And that because he's able to dig the one well, Então, pelo fato de ele poder cavar aquele poço, and this well will become the witness. aquele poço se tornará uma testemunha. They have a treaty between thorn and the lily. Aquilo representava então o tratado entre o espinho e o lírio. And then that place was called Beersheba. E esse lugar então foi chamado Berseba. You see, that's the beginning of Beersheba. Ali está o início de Berseba. That's the birth of Beersheba. Ali que Berseba nasceu. Before that, Antes disso, Abraham's life no focus. Abraão não tinha qualquer foco. Just like many of us, Exatamente como muitos de we nós. live a life, just Christian life, but in general, Nós vivemos uma vida cristã assim, em geral. we never have focus. Nós não temos um foco. We have the idea, we know that from Dan to Beersheba. Nós temos uma ideia do que é de Dan até Berseba. But we're still wandering everywhere in Negev. Mas de alguma forma estamos aqui vagueando no Negueb. Thank God. Mas graças ao Senhor, Finally, Abraham has been cornered to Beersheba. finalmente Abraão foi encantoado ali em Berseba. Now, brothers, I Irmãos, already irmãos, mentioned, eu já mencionei. Beersheba is almost at the edge of the Sahara Desert. Berseba está muito próximo da fronteira com o Saara. So how are you going to live there? Como é que você vai viver ali? Very interesting. É muito interessante. And we know that Abraham did 2 things there. Então nós sabemos que Abraão fez 2 coisas ali. By these 2 things, Mas essas 2 coisas, we are able to define this place Beersheba. nós podemos com elas definir esse lugar, Berseba. So, brothers, Então, irmãos, how can you solidify this place? como é que você pode solidificar esse lugar? Later, you find Abraham really grow and grow and grow. Mais tarde, quando você vê que quando Abraão cresceu e cresceu e He cresceu, will grow into that place. ele vai crescer em direção a esse lugar. And very interesting. E é muito But interessante. first, Mas primeiro, let's see what happened to Abraham in Beersheba. vamos ver o que aconteceu com Abraão lá em Berseba. He is doing 2 things. Ele está fazendo 2 coisas. First, Primeiro, he planted a tamarisk tree. ele plantou uma tamargueira. Another one, he called upon the name of the Lord there. Então ali ele invoca o nome do Senhor. Ali. These are 2 things. São 2 coisas. One is plant a tree. Ele plantou uma árvore. Another one is prayer. A, It's a se- prayer. a segunda coisa é oração. So he called upon the name of the Lord. Ele invocou o nome do Senhor. So that's Beersheba. Isso é Berseba. If you talk about Dan to Beersheba, Se você falar de Dan Berseba, how are you going to live at the edge of Sahara? como é que você vai conseguir viver na borda do You Saara? need to plant a tamarisk tree. Você tem que plantar uma árvore, uma tamargueira. And also, E também, there is no other way than to pray. não tem qualquer outra forma a não ser orar. So that's how you live a life in Beersheba. É assim que você vive a vida em Berseba. But now this becomes the feature of Beersheba. Agora essa se torna a característica de Berseba. Not only for Abraham, Não apenas para Abraão, also for Isaac, mas também para Isaac, also for Jacob. mas também para Jacó. Very interesting. É muito interessante. When you see the maturity of these 3 persons, Quando você vê a maturidade dessas 3 pessoas, if we want to pinpoint a place where they reached maturity, se nós pudéssemos indicar um único lugar onde os 3 alcançaram a with maturidade, Abraham, com Abraão, Beersheba, foi Berseba. with Isaac, Com Isaac, Beersheba, foi Berseba. with E Jacob, com Jacó, also Beersheba. também foi Berseba. From Dan to Beersheba, De Dan até Berseba. in other words, Em outras we palavras, grow unto maturity. nós crescemos em direção à So maturidade. when we study the word, Quando nós estudamos a palavra, we have to be very, very careful. nós temos que tomar muito cuidado. So now let's come to the first generation. Agora nós estamos na primeira First geração. generation of Beersheba. A primeira geração está em Berseba. Tamarisk tree, A tamargueira, and call upon the name of the Lord. e ele invocou o nome do Senhor. Now, why tamarisk tree? Por que uma tamargueira? It's too hot. É muito quente lá. Even in the early morning, already very hot. Mesmo cedo de manhã já é muito quente. Now, some of us really visit that place. Alguns de nós visitamos esse lugar. This place, described in the Bible, is a dry land and a weary land. A Bíblia descreve esse lugar como um lugar seco
You don't find any water. Você não acha água ali. You don't find any tree, huge tree there. Você não encontra nenhuma árvore grande ali. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, that's Negev. isso é o Negueb. So, how are you going to live in that place? Como é que você vai viver num lugar assim? So, here, very interesting. Aí tá algo muito Abraham interessante. planted a tamarisk tree. Abraão plantou uma tamargueira. Now, what is tamarisk tree? O que é uma tamargueira? Tamarisk tree is very interesting. Tamargueira é muito interessante. They have leaf, A tamargueira tem folhas. but many leaf is like a nail, you know, it's not like that leaf. It's something like this. As folhas da tamargueira elas não são largas como uma árvore comum, mas elas são como se fossem pequenas lancetas. And of course, you have some leaf, of course, also. É claro que você tem folhas ali também. But suppose Abraham lying down under the tree. Vamos supor que Abraão estivesse debaixo daquela árvore. Now, because tamarisk tree, Pelo fato da tamargueira, the branch of that tree pelo fato do ramo da tamargueira is very salty. ser muito salgado, Actually, some salt in that branches. você vai observar que tem acúmulo de sal naqueles ramos. So, because it is very hot, Pelo fato de ser muito quente, you have to wait for sunset. você tem que aguardar o pôr do sol. When the sun set, the air becomes to cool down. Quando o sol se põe, o ar se esfria. So, when the temperature come to drop lower, Quando a temperatura então cai o suficiente, and the moisture in the air, they try to look for nucleus. então a umidade do ar tenta buscar um certo núcleo. Now, because this tree always issue the small particle of salt, Pelo fato dessa árvore lançar pequenas partículas de sal, so at midnight, à meia-noite, gradually the liquid drop was formed because of the cold air in the air. então as gotas de água vão se formar ali por causa da temperatura baixa do ar. So the whole tree full of liquid drop. Então toda a árvore agora vai ficar cheia de pequenas gotas de So água. suppose Abraham wake up. Vamos supor que Abraão então acordasse. The first impression, A primeira impressão que ele teria he saw the stars in the sky. é como se ele visse estrelas no céu. Every liquid drop just like a star. Cada pequena gotinha de água daquela como se fosse uma estrela no And céu. then when sun really rises, Aí quando o sol realmente nascesse, gradually that liquid began to evaporate. aquele líquido então se evapora. During that process, Durante esse processo, it brings the coolness for the one who is under the tree. então traz um certo frescor para aquele que estiver debaixo dessa árvore. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the testimony of Abraham. esse é o testemunho de Abraão. According to our law, we are the salt of this earth. De acordo com o nosso Senhor, nós somos o sal da terra. Now you understand Agora você entende the meaning of salt. o significado do sal. I give you two reasons. Eu vou te dar dois motivos. First, Primeiro, today we'll talk about raining. hoje nós falamos de chuva. And we know that somehow the water in the sky De alguma forma, nós sabemos que a água que está nas nuvens had to gather in some particle. tem que estar reunida em algumas partículas. So in the beginning, scientists thought that it must be some dust floating in the cloud. Então, no início, os cientistas achavam que era algum tipo de poeira que estava flutuando aí nas nuvens. So if that's the case, Se fosse assim, now because the nucleus is so small, pelo fato do núcleo ser muito so pequenininho, liquid drop is also small. também aquela gotinha seria muito pequenininha. So before reach the ground, Antes que essa gotinha chegasse ao chão, already evaporated. já teria evaporado. You will never have rain. Você nunca teria chuva dessa But forma. why do they have rain? Mas por que temos chuva? To wash away all the pollution on this earth. É para poder lavar toda a poluição dessa Do you know terra. why? Sabe por quê? Then scientists begin to discover. Aí os cientistas começaram a descobrir. Now that's the reason. Essa é a razão. When you have a storm, Quando você tem uma when tempestade, God sends a storm, quando Deus envia uma tempestade, and then especially blow on the sea water, principalmente quando o vento sopra sobre o mar, and a água do mar. really bring that salty particle to the air. Quando o vento sopra sobre o mar, vai trazer as partículas de sal And para o ar. that salty particle is big enough, E essas partículas de sal são grandes o suficiente. so now the liquid drop can be surrounding on that particle. Agora aquelas gotinhas de água podem circundar essa partícula de sal. Big
enough. E ela é grande o suficiente. That's why today we have a shower of blessing. É por isso que hoje nós temos chuvas e bênçãos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are the salt of the earth. nós somos o sal da terra. How this world will be washed from pollution. Como esse mundo poderá ser lavado da sua poluição? Now you understand. Agora você entende? Why God allow many things happen in our life. Porque Deus permite que tantas coisas ocorram na nossa vida. Sometimes we don't understand. Algumas vezes você não entende, But by His wind, mas pelo seu vento, He really lift up from the sea level all the way to heavenly level. Ele nos ergue do nível do mar até os lugares celestiais. And then E it ali? become the rain to the world. Nós nos tornamos a chuva para o mundo. That's one illustration. Essa é uma ilustração. Another one. Uma outra ilustração, Tamarisk tree. a tamargueira. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e irmãs? And yes, Sim, when you go through a cold night, quando você passa por uma noite fria, the working of the cross. é a obra da cruz. Some of the Lord did something only you can understand. O Senhor fez algo que somente você pode entender. You always say, why? Você sempre pergunta por Why quê? me? Por que eu? Now, if you really do some calculations, Se você de fato fizer algumas the contas, probability is almost zero. a probabilidade disso acontecer era quase But zero. that thing happened to you and to me. Mas aquilo aconteceu exatamente com você e comigo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it's almost like a storm. é como se fosse uma It's tempestade. almost like a cold weather in the desert. É como se fosse aquele clima frio no deserto. When you pass by a cold night, Quando você passa por uma noite fria, because you are salt of the earth. é porque você é o sal da terra. Somehow, De alguma forma, God is working with us. Deus está operando em nós. Then the liquid drop is formed. Aí então forma-se aquela gota So líquida. anyone under our wing, Então qualquer daquelas pessoas que estiver sob as nossas asas, brothers and sisters, irmãos e you irmãs, ought to invite many people, your schoolmate and many people under the wing of your tree. você tem que convidar muitas pessoas, seus colegas de escola, de escritório, para estar debaixo da sua sombra. Tell them this world is weary and dry land E diga para eles, esse mundo é um mundo seco e terrível, because your secret experience before the Lord. mas por causa da sua experiência secreta com o Senhor, Only God can remove your tears. somente Deus pode remover as suas My lágrimas. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the lesson you have learned, a lição que aprendemos, sometimes you even don't know how to explain, algumas vezes você não sabe nem explicar, but unconsciously. mas inconscientemente, Anyone just near you, qualquer um que se aproximar de você, anyone just under your tree, qualquer um que estiver debaixo da sua árvore, they receive the coolness. eles vão receber aquele frescor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's our mission. essa é a nossa missão. That's the mission of Abraham. Essa era a missão de Abraão. Now, this is good time for me to explain one thing. Agora esse é um bom momento de explicar algo. If you study the path of Petra,